Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Larry Johnson, ex-analista da CIA e comentarista extremamente popular e perspicaz, eu diria. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Fico feliz que ainda não tenha esgotado minha recepção. Obrigado por me receber. Bem, quero discutir com você, obviamente, o fiasco que está acontecendo com esse ataque ao Irã. Acho que esse fiasco tem muitas camadas, mas pensei que poderíamos começar analisando como você vê o que deu errado aqui. Parece ter havido uma falha de inteligência, porque a suposição, ao que me parece, era de que Israel poderia realizar um ataque de decapitação muito poderoso. Os sistemas de defesa aérea do Irã cairiam, tudo seria desativado, haveria pânico e talvez uma revolta popular e uma mudança de regime se seguiriam. Bem, estamos vendo algo muito diferente acontecer. Você vê isso como uma falha de inteligência ou foi simplesmente algo que deu errado ao longo do caminho? Bem, sim, eu diria que foi uma falha de inteligência dos dois lados. A falha do lado ocidental é que eles passaram tempo demais assistindo a filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e celebrando os supostos sucessos da Special Operations Executive britânica, a SOE, como se isso tivesse mudado o rumo da guerra, Guns of Navarone, e por aí vai. Na realidade, esse tipo de operação de inteligência paramilitar é muito sofisticado, mas essa operação específica já vinha sendo planejada. O planejamento começou quando Joe Biden era presidente. Isso significa que a CIA e o MI6 britânico estavam trabalhando com o Mossad. O Mossad estava liderando isso, mas estamos vendo uma clara sobreposição nas táticas, porque as mesmas táticas foram empregadas na Rússia contra as bases aéreas estratégicas. Táticas de infiltração de drones, lançamento dos drones a partir de plataformas móveis, ou seja, caminhões, e depois usando esses drones para atingir alvos específicos. Isso também foi coordenado com Elon Musk, porque o Starlink entrou em operação em 13 de junho, e tudo indica que o sistema Starlink foi usado como meio de transmitir informações de inteligência para esses drones, para que eles soubessem quem atacar. Então, mais uma vez, isso foi planejado. Mas foi planejado com base nesse mito, vou chamar de suposição mítica. A suposição é que tudo o que precisamos fazer é matar o número 1 ou os 10 principais. Matar todos eles. E você sabe, se apenas tivéssemos matado Hitler, não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. Bem, Israel tem um histórico de matar pessoas para impedir o terrorismo que já dura 50 anos, começando com as consequências das Olimpíadas de Munique e indo atrás do Setembro Negro. Eles mataram, eu até esqueço quantos líderes do Hamas, começando com Sheikh Yassin há mais de 20 anos, um senhor idoso em uma cadeira de rodas. Veja só, que grande ameaça. Então, essa noção de estratégia de decapitação tem um glamour de Hollywood, mas em termos de efeito prático real, não destrói essas organizações. Mesmo assim, os israelenses ainda se convencem. Ah, matamos Nasrallah, Hezbollah, acabou a ameaça. Quero dizer, eu tive alguns, não vou chamá-los de amigos judeus, mas são conhecidos, que estavam repetindo esse absurdo para mim justamente ontem. E foi tipo, sério. Quero dizer, essas são pessoas com ensino superior, pós-graduação, financeiramente bem-sucedidas, dizendo coisas tão estúpidas. Então, sabe, esse foi todo o esforço. Acho que eles realmente esperavam que isso desestabilizasse o regime iraniano e fizesse o povo se levantar, o exército se desintegrar. E isso foi acompanhado por um ataque cibernético massivo. Não foi só Israel. Não tenho informações concretas para comprovar, mas acredito que o comando cibernético militar dos ISOS esteve envolvido nessa operação. E isso foi planejado para abrir caminho. A ideia era que isso desativasse o sistema de defesa antimísseis do Irã por 4 ou 5 dias, talvez uma semana. Acontece que os técnicos iranianos conseguiram colocar o sistema de volta em funcionamento em cerca de 10 horas. Então não saiu como planejado. O plano era que isso terminasse em 24 horas.
Você sabe, voltando, você é o historiador. Você pode olhar para a história e ver quantas guerras tiveram líderes dizendo: sim, isso vai acabar em 24 horas, vai acabar em uma semana. E então 6, 7 anos depois, olha aí, George W. Bush, missão cumprida no Iraque. Não foi bem assim que aconteceu. Agora, do lado iraniano também, o que essa operação revelou é que o Irã não é o Estado autoritário que nos fizeram acreditar. Em outras palavras, há centenas de agentes do Mossad circulando pelo Irã, identificando a localização de cientistas e oficiais militares, construindo drones, infiltrando drones no território. E veja bem, o serviço de inteligência do Irã foi pego completamente desprevenido. Então foi um fracasso total nesse aspecto. Apesar desse fracasso inicial, eles conseguiram se reorganizar rapidamente e perceberam: ei pessoal, estamos realmente em uma luta de vida ou morte aqui. O que o Ocidente não esperava, e que provavelmente deixa os iranianos bem satisfeitos, é que até alguns dos grupos de oposição política no Irã, que eram contrários à liderança, agora estão dizendo: estamos com vocês 100%. Então isso acabou solidificando, digamos assim, o controle clerical e o controle político do governo iraniano contra todos esses, vamos chamar de esforços subversivos, que têm sido promovidos pelo Ocidente nos últimos 25 anos. Bem, é essa suposição de que se você simplesmente colocar o regime na defensiva, de alguma forma haverá um levante natural. Mas sabe, mesmo as pessoas mais ferrenhas da oposição no Irã, que podem odiar o governo, ainda não querem ver seu país em chamas. Quero dizer, frequentemente vejo as mesmas suposições sendo aplicadas à China, à Rússia e a outros. De fato, você mencionou as semelhanças entre Irã e Rússia. Isso também foi lá em março de 2022, logo depois que os russos invadiram e os estadunidenses e britânicos de personal to subordinate as designados half-lathos. The peace negotiations in Istanbul, they had this in Bloomberg. Na Bloomberg, eles publicaram um artigo, entrevistas que fizeram com líderes militares da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e concluíram que a única opção aceitável agora era a mudança de regime. Então, se você colocar pressão suficiente sobre o governo, a oposição verá uma oportunidade de se levantar e derrubar o governo, e seja lá quem for a oposição, será amigável ao Ocidente. Esse parece ser o mesmo cenário ideal que repetimos toda vez. É isso. Bem, na verdade, quando entrei para a CIA, fiz parte do que era chamado de Programa de Treinamento de Carreira. Eu tinha 52 outros colegas de classe. Um dos meus colegas, um bom amigo, era oficial de operações. O trabalho dele, depois que se tornou oficial de operações, era focar no Irã, logo no início da carreira. Então, por volta de 2006, ele já era um cara sênior dentro das fileiras da inteligência e foi nomeado para chefiar a força-tarefa iraniana, com o objetivo expresso de desestabilizar o Irã. Lembro dele dizendo que estava sentado, ouvindo todos esses planos sobre como eles iriam desestabilizar e derrubar o regime. E ele ia lá, levantava a mão e perguntava: e o que vem depois disso? E a resposta era: ah, bem, isso se resolve sozinho. Então você tem que dar crédito à CIA por ser consistente, porque essa também foi a resposta em relação ao Saddam Hussein. Ah, bem, se a gente se livrar dele, isso se resolve sozinho. Eles nunca acertaram. E meu amigo, para seu crédito, quando percebeu o quão bagunçado estava tudo isso, disse: sabe, vou aceitar uma demissão. E ele pegou um trabalho diferente, que era uma redução de salário. Mas pelo menos podia dormir tranquilo à noite, sabendo que não iria desencadear uma guerra desnecessária, sem nenhum planejamento para o que viria depois. E isso para dizer esses malucos que pensam: ah, se a gente se livrar do Putin, pronto, nossos problemas estão resolvidos. Sério, se o Medvedev virar presidente, você acha que a Rússia vai ficar um pouco mais calma? Quero dizer, é ridículo.
E de novo é a mesma coisa com o Irã. Eles esquecem que o Irã, e você já esteve lá, você viu, é uma sociedade complexa, orgânica. Não é como um jogo de Jenga, onde você tira uma peça e tudo desmorona. É muito mais robusto do que isso. E, infelizmente, há muito pensamento infantil e imaturo por parte da inteligência ocidental. Concordo. Acho que a maneira como o Irã é retratado, de forma incorreta, na minha opinião, no Ocidente, parte do pressuposto de que é tão autoritário que não há espaço para mudanças. Mas as pequenas coisas que você vê lá, que não podem ser realmente explicadas, e por isso não mostramos na mídia, são, por exemplo, a forma como as mulheres precisam se cobrir. Esse é meio que o símbolo que temos do Irã para mostrar o quão autoritário ele é. Mas quando você vai lá, realmente existem leis que exigem que as mulheres cubram o cabelo. Mas isso não é aplicado de forma rigorosa. Então, se você anda por Teherã e pelos mercados à noite, vê que cerca de 30% das mulheres escolhem não usar o véu, andando por aí de jeans e camiseta. Então, não é esse grande Talibã como nos é retratado. E eu acho que, novamente, parece muito superficial sempre falar sobre o véu, mas isso se tornou o símbolo que tendemos a usar para mostrar o quão autoritário algo é. E eu acho que isso é importante, porque mostra que, se uma sociedade é capaz de se reformar, obviamente isso vem da base, é algo que o público queria. E o governo basicamente diz, não vale a pena resistir muito a isso, então aceitamos algumas reformas. Acho que isso é importante, mas precisamos controlar a narrativa. Essas imagens e a realidade da sociedade, você realmente não pode ter isso na nossa mídia. Eu ia justamente dizer, ouvi o mesmo do Max Blumenthal. Ele também estava com você quando você esteve no Irã. Max falou sobre ver casais iranianos, casais jovens, sendo abertamente carinhosos em público. Então, novamente, você está certo. Isso desmonta a narrativa. O Ocidente está promovendo uma narrativa sobre o Irã como um Estado terrorista, o que não é verdade. Quero dizer, se a definição de terrorismo, eu uso a definição do Bibi Netanyahu, que ele deu a William F. Buckley, lá em 1987, é o uso da violência contra civis para fins políticos. Bem, por essa definição, o maior Estado terrorista é Israel, não o Irã. O Irã não tem usado violência contra civis há muito tempo. Não tem realizado ataques à bomba no Líbano, ataques à bomba na Síria, nem ataques à bomba no Iêmen, matando civis. Isso é Israel, não o Irã. That's Israel, not Iran. Na verdade, eu fui jantar lá com Max Blumenthal e sua esposa. Ele até levou sua filha de 5 anos para o Irã. Parecia bastante seguro. Vi a mesma coisa. Casais jovens sendo mais íntimos nas ruas do que você esperaria em um suposto Estado Islâmico fascista totalitário. É uma representação equivocada. Mas acho que, além da falha de inteligência, outra grande revelação dos últimos dias foi o próprio Trump. Novamente, ele foi eleito nos Estados Unidos em grande parte como uma plataforma de paz. Não apenas paz com os russos, mas ele era contra todas essas guerras intermináveis. Ele ganhou certa credibilidade por criticar a guerra do Iraque. Então ele parecia... Ele foi eleito, em certa medida, como um pacificador. E agora, nos últimos dias, ele parece cada vez mais um belicista muito enganador. Ou seja, ele conseguiu enganar os iranianos, fingindo que estava negociando, enquanto, na verdade, planejava atacá-los durante as negociações. Também parece que esse é um tema recorrente. Quando estive no Irã, cheguei a ver o prédio onde os israelenses mataram o negociador do Hamas. Quero dizer, ambos os lados estão sofrendo muito aqui. Mas até que ponto dá para confiar nessa situação agora? Toda vez que há uma negociação, parece que já existe um esforço para planejar apunhalar o outro pelas costas. Já que você mencionou a comparação entre Irã e Rússia, quando eles concordaram com o governo de unidade em Kiev, em 2014, isso foi traído em menos de 24 horas pelas potências ocidentais.
O Acordo de Minsk também foi minado pelos americanos e britânicos durante 7 anos. E então o Acordo de Paz, ou as negociações de paz de Istambul, também foram sabotados. Acho que vai ser muito difícil confiar no outro lado de novo. Precisamos ser claros sobre qual é o objetivo dos Estados Unidos. E eu acho que houve um erro, como no caso do Irã. O erro foi pensar que os Estados Unidos estão realmente interessados em negociar um acordo com o Irã para que o Irã não produza uma arma nuclear. Porque veja, o Trump está dizendo que eles não podem ter uma bomba nuclear. Bem, eles não têm uma. Então acusá-los é como duvido que você tenha uma Lamborghini, tem? Sabe, um carro esportivo custa uns 250 mil, 300 mil dólares. Eu posso sentar aqui e dizer, Glenn, não vou deixar você ter uma Lamborghini. E você vai responder, é assim que estou vivendo agora. Yeah, that's how I'm living right now. I don't have one. So it's a complete red herring. Eu não tenho um. Então isso é totalmente uma distração, porque essa questão do enriquecimento de urânio nuclear e da construção de uma bomba, tudo isso faz parte do manual de Saddam Hussein desde 2002. Não podemos deixar ele ter armas de destruição em massa, e não podemos permitir que ele tenha isso. Temos que detê-lo, porque é uma ameaça ao Ocidente. Era exatamente isso que diziam naquela época. E agora sabemos que era um monte de besteira, para usar um termo educado, para descrever o absurdo que aquilo era. Então estão usando isso agora para justificar a lógica por trás de toda essa política, quando a política real é a mudança de regime. The policy is regime change. Get rid of the Islamic Republic. Acabe com a República Islâmica. Substitua por alguém que seja dócil, maleável, que vá ser nosso escravo doméstico. Eles vão buscar água, engraxar nossas botas, limpar nossa bunda. É isso que queremos. É isso que os Estados Unidos querem. E, novamente, essa ideia de que estamos negociando de boa fé é só uma encenação. E acho que o Irã finalmente percebeu que essas pessoas não eram sérias. E acredito que há vários líderes na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados que, nesta semana, estão começando a acordar, pensando, espera um segundo, sabe, o Trump é um mentiroso. You know, Trump's a liar. Because we've watched it over, you remember, day one when Porque a gente viu isso acontecer repetidas vezes. Lembra, no primeiro dia em que Israel começou o ataque, o Trump estava quase eufórico. Eu avisei eles, cara. Eu avisei, dei uma chance. Falei, vocês podem fazer o acordo ou então... E aí o petróleo está vindo e estamos fornecendo armas para Israel. E vem mais por aí. E o Irã vai ser destruído. Ele estava, sabe, batendo no peito. E aí ontem mudou completamente. Eu não sabia de nada. Ele passou de também no dia 13. Ah, eu sabia de tudo. Sabia a data exata. Sabia de tudo. Eu não sabia de nada. Então é isso. Quem confia nesse cara agora? so it's just who trusts the guy now? Well, on Friday, the Israelis landed a Bem, na sexta-feira, os israelenses deram um golpe devastador nos iranianos. E eu também não tinha certeza até que ponto isso seria algo que o sobrecarregaria. E acho que foi aí que o Trump entrou em cena, querendo participar da comemoração e assumir o crédito por derrubar o regime iraniano. E então, claro, o Irã se reestruturou e se reorganizou, não só as defesas aéreas, mas também os comandantes militares que haviam sido mortos por Israel. Eles se reorganizaram, colocaram novas pessoas no comando. E quando a retaliação começou, é claro que o Trump mudou de discurso. Ele não quer assumir o crédito pelos fracassos. Agora, percebi que ele assumiu o crédito por dizer a Israel que eles não podiam matar a liderança máxima. Quero dizer, está difícil acreditar em qualquer coisa que ele diz hoje em dia. I have a hard time believing anything he says anymore, and No, that's a lie. I mean, that's just a story they're Não, isso é uma mentira. Quero dizer, isso é só uma história que eles estão divulgando. É um completo absurdo. Israel tentou matar Khamenei no primeiro dia. Eles iam dizer, vamos matar essas outras pessoas. E então podemos dar a Khamenei a chance de dizer, nós nos rendemos. Todos vocês clérigos vão para casa, acabou. Não tem mais Islã pro Irã. Quero dizer, é um desprezo tão obsceno pela profundidade da fé dessas pessoas. Sabe, não é como se eles tivessem entrado para um clube de golfe,
porque gostaram dos bolinhos de caranguejo servidos no clube. Isso vai até a alma dessas pessoas. E sabe, é algo pelo qual eles estão dispostos a morrer. É isso que o Ocidente não entende. That's what the West doesn't get. And this, one also was quite shocked by. Também fiquei bastante chocado com o quão longe estamos indo agora. Quero dizer, apenas 2 semanas atrás, houve ataques contra os bombardeiros nucleares da Rússia, que novamente estavam atacando o poder de dissuasão nuclear. E ficou claro que havia apoio da inteligência ocidental. E agora, 2 semanas depois, ataques contra os reatores nucleares do Irã. Quero dizer, isso é bastante extremo. E novamente com algum apoio da inteligência ocidental. E não há condenação. Mesmo aqueles que você acha que talvez não estejam envolvidos, ainda assim você vê líderes europeus, e a reação é: bem, Israel tem o direito de se defender. Este foi um ataque surpresa, não provocado. Este seria o momento certo para usar esse termo, atacar a infraestrutura nuclear. Quero dizer, isso é realmente extremo, e eles não têm nada a dizer, além de recorrer ao velho chavão. Bem, eles têm o direito de se defender, como se isso fosse suficiente. É simplesmente uma desonestidade extrema nessas coisas se tornar agora. Então, é tratado de não proliferação. So, Iran is a member of the Non-Proliferation Treaty. Israel is not, to my understanding. Israel não é, pelo que eu entendo. O Irã permite que inspetores da AIEA visitem os reatores nucleares iranianos. Israel não permite. E mesmo assim, continua se espalhando a mentira de que é o Irã que está construindo uma bomba nuclear, enquanto é Israel que realmente possui uma, que foi construída com urânio ou plutônio roubado. Eles roubaram dos Estados Unidos para construir a primeira. E você sabe, John F. Kennedy, antes de ser assassinado, pressionava a CIA para investigar isso, para expor como Israel fez isso. Então, os locais que foram atacados e que estão acima do solo são locais pacíficos. Eles não estão sendo usados para nenhum tipo de desenvolvimento de armas. E, na verdade, estavam abertos a inspetores internacionais. Então, essa é a primeira mentira aí. So, that's sort of the first lie right there. What Israel and the average O que Israel e o cidadão médio em Israel e nos Estados Unidos não entendem é que há mais de 20 anos, o Irã começou a enterrar seus laboratórios e instalações mais sensíveis no subsolo, bem fundo no subsolo, para que não pudessem ser atacados por nenhum tipo de arma convencional e fossem até mesmo um tanto resistentes a um dispositivo nuclear. Agora, não acredito que isso signifique que eles estavam criando uma bomba secreta no subsolo, mas eles têm essa capacidade. Novamente, eles escolheram não fazer isso até agora. Agora, após os ataques desde a última sexta-feira, consigo ver uma pressão extrema surgindo, especialmente do lado militar, dizendo: olha, nós jogamos o seu jogo da paz. Tentamos a ordem internacional baseada em regras. Tentamos fazer as coisas de acordo com a diplomacia. E veja o que isso nos trouxe. 250 iranianos mortos, mais de 800 feridos. More than 800 wounded. Temos várias infraestruturas importantes destruídas. Então sim, eu entendo o argumento. Precisamos reconstruir. Se tivermos uma bomba nuclear, veja, não vemos o Ocidente fazendo isso com Kim Jong-un. Eles deixam os norte-coreanos em paz. Então, se conseguirmos uma bomba nuclear, eles vão nos deixar em paz. Porque é isso que o Irã quer, principalmente. Mas eles também, com razão, querem que Israel pare de cometer genocídio contra os palestinos. Sim, mas a obsessão do Ocidente com o Irã não se limita ao Irã, porque o Irã é apenas um trampolim para a Rússia. E é um passo. A Rússia precisa ser derrotada, porque no fim das contas, o grande objetivo é derrotar a China. Então o Ocidente está tentando derrubá-los um de cada vez. Essas coisas de, o Irã é patrocinador do terrorismo, o Irã está construindo uma bomba nuclear, tudo cortina de fumaça. Mudança de regime é o nome do jogo. All red herrings. Regime change is the name of the game. And like you said, Iran. E como você disse, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação, o que lhe dá o direito de ter um programa nuclear civil. Por isso tudo é tão estranho,
porque toda essa questão de pressionar os iranianos a negociar se baseia na ideia de que eles devem cumprir o Tratado de Não Proliferação, o que significa que não podem desenvolver uma arma nuclear, mas podem ter um programa de energia nuclear civil. Mas agora vemos Israel, que não assinou o Tratado de Não Proliferação e possui armas nucleares, pressionando o Irã. E os Estados Unidos agora estão pedindo ao Irã, na verdade dizendo ao Irã, que ele deve abandonar até mesmo seu programa nuclear civil, que tem o direito de manter segundo o Tratado de Não Proliferação. Então é muito difícil retratar os iranianos como o regime fora da lei aqui, quando eles estão na verdade certos. Se olharmos para o direito internacional, enquanto Washington e Tel Aviv são os que estão violando esse direito. Quero dizer, isso é preto no branco. Não dá realmente para contestar. Mas quero perguntar, você vê alguma possibilidade, se a guerra agora chegar ao fim, de novo não funcionou, temos um cessar-fogo, para onde as negociações podem ir a partir daqui? Quero dizer, se você deixar de lado a confiança, que está destruída, podemos voltar às inspeções da IAEA, porque elas estão começando a parecer cada vez mais um foco de inteligência ocidental. Achei que eles já estavam agindo de forma bastante duvidosa na Ucrânia, com seus comentários sobre a usina nuclear de Zaporizhia. Mas parece que eles têm repassado muitas informações para os israelenses, basicamente dados de alvos. E, claro, os nomes de cientistas iranianos, que agora estão sendo assassinados. Bem, eu não sei qual era o nível de conhecimento do Irã, digamos, há 2 semanas, sobre o quão confiável era a IAEA. Agora eles sabem que é uma ferramenta completa da inteligência ocidental, infiltrada e servindo aos interesses da CIA, MI6 e Mossad, totalmente comprometida. E acho que isso realmente vai ter algum efeito colateral. Acho que outros países, incluindo Rússia e China, vão reavaliar isso e dizer agora, tem que haver uma nova organização, porque a atual está completamente comprometida. Quero dizer, a Rússia já passou por isso com a recusa do chefe da AIEA em condenar os ataques repetidos e persistentes da Ucrânia à usina nuclear de Zaporizhia. Eles querem fingir que foi a Rússia que fez isso, o que é uma completa mentira. Bombardear a própria usina nuclear, não as outras 3 que estão sob controle ucraniano, mas bombardear justamente a que eles controlam. É isso que eles continuaram dizendo. Então, o fato de isso ter sido desacreditado dessa forma significa que vai criar mais tensões, porque agora haverá menos informações e menos compartilhamento de informações daqui para frente. Com os Estados movendo aviões-tanque, superpetroleiros aéreos, tanto para a Europa quanto para o Oriente Médio nas últimas 24 horas, acho que há uma grande probabilidade de que os Estados Unidos realmente se envolvam em ataques ao Iraque ou ao Irã. Também estão enviando Nimitz e outros porta-aviões de volta para a região, pelo menos para o Mar da Arábia. Então, essa situação está cheia de perigos e acho que vai piorar antes de melhorar. Sim, essa é na verdade outra pergunta que eu tinha, que é, para onde você acha que vamos a partir daqui? Porque a guerra obviamente não saiu como planejado, como podemos ver agora, com Tel Aviv, Haifa e outras cidades sendo bombardeadas em Israel. Mas para onde vamos a partir daqui? Porque eu vejo 3 opções. Por favor, me corrija se achar que estou errado. Ou seja, claro, poderíamos simplesmente recuar, dizer, bem, vamos buscar um cessar-fogo, acabar com a guerra e fingir que isso não aconteceu. Mas, novamente, para Israel, acho que isso será muito difícil, porque todo o seu poder de dissuasão agora esta é, efetivamente, a única chance deles de eliminar o Irã, então provavelmente não terão outra oportunidade. Eu não acho que Israel esteja disposto ainda a aceitar essencialmente um cessar-fogo. A segunda opção, como você disse, é que os Estados Unidos entrem no conflito, porque Israel está começando a ter dificuldades. Vemos essas defesas aéreas especialmente enfraquecidas. E isso, claro, significaria uma guerra mais ampla. Ou a terceira opção
seria que os israelenses recorressem a uma arma nuclear ou algo do tipo para conseguir uma verdadeira decapitação de Teherã. Quais seriam outras opções possíveis aqui? Porque realmente não estou vendo nenhuma. Não vejo Israel derrotando os iranianos agora sozinho com capacidades convencionais e também não vejo eles preparados para aceitar a humilhação de recuar em tudo isso. We can't discount the role of Russia and China. Bem, não podemos descartar o papel da Rússia e da China daqui para frente. O acordo de segurança que a Rússia assinou com o Irã em 17 de janeiro prevê apoio militar direto nesses tipos de conflitos. Compartilhamento de inteligência, reabastecimento de armas, fornecimento efetivo de outros armamentos, fornecimento de guerra eletrônica, oferta de sistemas de defesa aérea mais robustos. Então há todo um nível de expansão que vai acontecer ali. Pelo que entendi, essa foi a mensagem que Vladimir Putin transmitiu a Donald Trump no sábado. Basicamente ele disse, se vocês se envolverem nisso, se não conseguirem parar, se não conseguirem conter, então nós vamos apoiar o Irã completamente, 100%. We're going to be backing Iran completely, 100%. Sim, bem, acho que esse é um dos motivos pelos quais os americanos estavam tentando se aproximar, ou pelo menos o Trump estava tentando se aproximar do Putin, para garantir que eles pudessem resolver as coisas e que a Rússia não quisesse irritar os Estados Unidos, ficando do lado do Irã. Mas é por isso que apenas 2 semanas após o ataque ao dissuasor nuclear da Rússia, não acho que haverá qualquer confiança ou boa vontade vinda de Moscou tão cedo. Bem, você percebeu? Well, did you notice? So Putin was the one who actually called Trump. Então foi o Putin quem realmente ligou para o Trump. E não foi uma ligação amigável. O pretexto foi, sim, estou te desejando feliz aniversário. Mas na verdade era para passar uma mensagem mais dura. E o Alexander Mercoris fez uma ótima análise do comunicado que o Kremlin divulgou por meio do Ushakov sobre essa conversa. Mas então, hoje mesmo, há cerca de 4 horas, os Estados Unidos ligaram para os russos e disseram, olha, aquelas conversas bilaterais que íamos ter esta semana para melhorar as relações e resolver nossas questões diplomáticas, canceladas. E desligaram. Então, de fato, os Estados Unidos estão meio que jogando gasolina no fogo agora. E os russos reagiram. Mantiveram a calma em público, mas tenho certeza de que nos bastidores, eles estão percebendo que além de esses americanos serem loucos, talvez estejam se preparando para nos atacar. A Rússia vai ter que levar isso muito a sério. O Trump está fora de controle. Trump is out of control. Bem, eu estava pensando, quando os americanos, ou a administração Trump, cancelaram as conversas com a Rússia agora, é difícil não ver isso como algo relacionado ao que está acontecendo no Irã. Mas temos alguma evidência de que, porque acho que o que você está sugerindo agora provavelmente seria a hipótese mais forte ou mais provável aqui, de que os americanos estão ignorando os russos por causa da posição deles, mais ou menos definida, sobre o Irã. Mas sabemos de algo mais a partir dos comunicados oficiais? Ainda não. Ainda não. Eu disse que isso acabou de chegar. Foi um boletim de notícias. Maria Zakharova apareceu e anunciou, olha, as conversas que vocês deveriam ter esta semana foram canceladas. Os Estados Unidos ligaram e cancelaram unilateralmente. Então, sabe, houve muita esperança de que todo esse processo, de que os Estados Unidos e a Rússia iriam se aproximar. Eu sempre disse, os Estados Unidos não são confiáveis. Odeio dizer isso sobre o meu próprio país. Mas sabe, somos como um alcoólatra ou dependente químico descontrolado. Estamos fora de controle e constantemente envolvidos em algum tipo de revolução colorida ou aventura no exterior. Não conseguimos nos controlar.
Então, parece até certo ponto que as negociações agora com os russos também são um pouco enganosas. Bem, talvez não no mesmo grau em que os iranianos foram enganados. Mas sim, o objetivo é simplesmente garantir que os russos fiquem de fora enquanto os Estados Unidos e Israel lidam com o Irã e o eliminam. Mas para os russos, assim como para os chineses, acho que eles veem esse ataque ao Irã como um ataque mais amplo ao sistema eurasiático multipolar que estão tentando construir, porque o Irã ocupa uma posição muito central. Bem, imagino que você veja da mesma forma então. Well, I guess you see it the same way then. Yeah, I fully agree. Again, this is Sim, not about stopping eu concordo totalmente. Iran from getting a nuclear. Novamente, isso não é sobre impedir o Irã de conseguir uma bomba nuclear. Isso é sobre mudança de regime e destruir o BRICS. O BRICS representa uma ameaça existencial à hegemonia dos Estados Unidos e ao sistema financeiro controlado pelo dólar que existe atualmente. E isso precisa ser parado. Essa pode ser uma tentativa dos Estados Unidos de tentar impedir isso. Mas veja, os Estados Unidos têm um problema de dívida de 7 trilhões de dólares chegando. Ou seriam 9 trilhões para refinanciar. E os Estados Unidos não estão em uma posição econômica forte, apesar do que o Trump diz em público. Então, quando um país está encurralado assim, ele faz coisas perigosas e estúpidas. E nós mesmos nos encurralamos. Não é que estamos encurralados por causa das ações da Rússia ou da China. Na verdade, nós forçamos a Rússia e a China a uma relação que, você sabe, vai ser difícil de romper. It's going to be tough to break. Well, I guess that's my last question. Do you see Bem, acho que essa é minha última pergunta. Você vê a possibilidade de isso escalar com a entrada de outros atores? Você mencionou os Estados Unidos agora, com esses novos aviões já pousando na Europa, e parece que eles estão se preparando pelo menos para algum tipo de envolvimento lá. Imagino que os israelenses estejam preocupados, porque suas defesas aéreas não parecem mais tão eficazes. Parece que cada vez mais mísseis iranianos estão conseguindo passar. Então, novamente, os americanos poderiam estar lá para ajudar a interceptar, ou poderiam se envolver em ataques contra o Irã também. Mas, se os Estados Unidos se envolverem, e eu vi alguns relatos, que não posso garantir, mas parecem críveis, de que russos e chineses estão fornecendo apoio ao Irã, ajudando a reabastecer suas munições e mísseis para se defender. Você vê um caminho possível para essa situação, com outras grandes potências sendo atraídas para um confronto direto. And it's not true. direct shooting war on Yeah, again with Iran absolutely. as the proxy. Absolutely. If you get Russian advisors Com on certeza. the ground and then they are attacked, Se você colocar conselheiros russos em solo e eles forem atacados por mísseis dos Estados, com certeza. Quero dizer, a Rússia já tolerou atos de guerra abertos por parte dos Estados Unidos por mais de 3 anos. and E eu entendo por que Putin quis evitar escalar essa situação. Porque Rússia e China juntas entendem o verdadeiro custo da guerra. Dependendo de qual número você usa para a Segunda Guerra Mundial. Se são 50 milhões de mortos no total, ou 60 milhões. Se você considerar 50 milhões, então China e Rússia juntas responderam por 47 milhões desses 50 milhões de mortos. Ou seja, eles pagaram um preço horrível. Por isso, nenhum desses países, como vimos, está realmente ansioso para entrar em guerras ou se envolver em combates. out trying to get into wars and trying to engage with combat, whereas the United States, we hardly lost any. Enquanto isso, os Estados Unidos praticamente não perderam ninguém na Segunda Guerra Mundial. Acho que nosso total de mortes em combate foi em torno de 290 mil, somando os teatros do Pacífico e da Europa. Quero dizer, poxa, isso é apenas um terço do que a Rússia perdeu só na Batalha de Stalingrado. Então, sabe, para os Estados Unidos, a guerra é, na verdade, um empreendimento lucrativo. As corporações ficam ricas, membros do Congresso ficam ricos, ganham dinheiro com isso. Então, sim, vejo essa situação escalando, porque os Estados Unidos não sentaram para realmente considerar o risco. Eles não valorizam o custo real que os Estados Unidos podem ter que pagar se isso der errado. The United States might have to pay if this goes sour. Yeah, I think my impression is from Moscow that the Russians are. Acho que bem, minha impressão de Moscou é que os russos estão... Eles querem ser otimistas com o fato de finalmente haver alguém na Casa Branca que quer conversar com eles, que está dizendo as coisas certas. Ao mesmo tempo, embora haja esse motivo para otimismo,
mesmo reconhecendo que a expansão da OTAN é um problema que precisa ser enfrentado, eles também percebem essa enorme enganação. E também, até quando eles podem continuar fingindo que Washington é um mediador e negociador, enquanto são armas, logística e inteligência americanas que estão matando seus homens todos os dias? Então está se tornando um equilíbrio difícil, imagino, seguir esse caminho otimista, enquanto ao mesmo tempo precisam reconhecer a realidade. E acho que o ataque ao Irã agora pode mudar a forma como eles veem os Estados Unidos como parceiro de negociação. Então não, it's 100% position to smore. No, this is interesting times. Notice that the same similar tactics were Perceba que as mesmas táticas semelhantes, foram usadas, usando o artifício de conversas de paz, conversas sobre cessar-fogo. Isso foi usado com Nasrallah. Você sabe, Nasrallah, naquela reunião em que ele foi morto, ele estava se encontrando com outros altos funcionários do Hezbollah para discutir quais termos aceitar para um cessar-fogo com Israel e buscar uma solução pacífica. E eles usaram isso para matá-lo. E eu diria que, novamente, essas conversas de paz, essas negociações para garantir o fim de um programa de armas nucleares que não existe no Irã, foram apenas um pretexto para basicamente alinhá-los e poder matá-los, que foi o que aconteceu. Mas isso não marcou o fim do Irã, e agora desencadeou uma guerra que Israel não está em posição de vencer, simplesmente porque lhe falta profundidade estratégica. simply because it lacks the strategic depth. And when I use terms like E quando uso termos como profundidade estratégica, estamos falando sobre se eles têm uma indústria bélica capaz de produzir as armas de que precisam, especialmente mísseis de defesa aérea, projéteis de artilharia, bombas. Não, eles não têm isso. Eles dependem totalmente do Ocidente para isso. Eles têm reservas de mão de obra suficientes para recorrer? Não, é um país pequeno, 8 milhões. E eles realmente não têm um grande exército permanente, porque dependem muito dos reservistas. E agora, eles basicamente estão lutando em 5 frentes. Estão lutando em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, e agora estão travando essa guerra aérea com o Irã. E um dos problemas com a guerra aérea, o F-35, que tem sido uma peça central na capacidade deles de atacar, é que ele é conhecido como rainha de hangar. É muito frágil e exige muita manutenção. Pelo que entendi, para cada 1 hora de voo, ele precisa de 10 a 14 horas de manutenção. Bem, uma viagem de ida e volta entre Israel e Irã leva pelo menos 4 horas. Então só aí, você já tem 40 horas de manutenção para cada avião que faz essa viagem. Isso é uma semana inteira de trabalho, com jornadas de 8 horas. Então, meu ponto é que Israel não está preparado para sustentar uma guerra de atrito, enquanto o Irã pode simplesmente ficar lá, lançando mísseis o dia todo. Porque assim como os Houthis mostraram, você coloca esses mísseis em lançadores móveis, e a capacidade do Ocidente de rastrear, localizar e destruí-los é muito limitada. and the West's ability to track, locate, and destroy very, very limited. Well, Larry Johnson, thank you so much for your time and Bem, Larry Johnson, muito obrigado pelo seu tempo. E sim, espero que alguém recupere o bom senso. Pelo menos nesse momento, parece que só há 2 opções. Ou pedir aos iranianos um cessar-fogo para acabar com isso, ou então haverá uma escalada dramática. E espero que não cheguemos a esse ponto. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. hopefully we won't get there. So thank you again for your time. Tudo bem, meu amigo. Ogla, sempre um prazer.